Oi! Esse vídeo é para a gente falar e fazer alguns exemplos sobre variável aleatória e distribuições de probabilidade, ok? Então, vamos pensar o seguinte, lembra que variável aleatória é a quantificação dos eventos? Então, vamos olhar para cada caso aqui e tentar descrever qual é a variável aleatória associada. Então, vamos pensar no seguinte, sair par no lançamento de um dado de 6 lados. Então, quando eu lançar o dado, ou sai par, ou não sai par. Nós só estamos interessados em sair par. Então, a nossa variável aleatória vai ser 0 ou 1. Ou seja, ou não sai nenhum par, ou sai um par, ok? O segundo exemplo aqui, sair cara no lançamento de 3 moedas. Então, quando nós lançamos uma moeda, a gente pode ter 0, no caso lançando 3 moedas, né? Pode ter 0, ou seja, não saiu nenhuma cara, pode sair uma cara e o restante coroa, pode sair 2 caras e uma coroa, ou então pode acontecer no lançamento de 3 moedas de sair exatamente 3 caras. Então essa seria a nossa variável aleatória para esse experimento lançamento de 3 moedas. O próximo item diz assim, uma central telefônica recebe em média 4 chamadas por minuto. Então, se nós fôssemos escrever a variável aleatória associada, nossa variável aleatória seria x, pode acontecer de não sair nenhuma chamada por minuto, em média 4, mas pode acontecer de não ter nenhuma, poderia ter uma chamada por minuto, 2, 3 ou 4 chamadas por minuto. Então, esses são os valores que esse tipo de experimento poderia receber. Um outro exemplo aqui, pessoas que gostam de chocolate numa amostra de 11 pessoas. Então, dentro dessas 11 pessoas, perguntaram se gostavam ou não de chocolate. Então, nesse caso, podemos ter nenhuma pessoa que gosta de chocolate, uma, 2, 3, ou até o caso de que as 11 pessoas gostem de chocolate. Então, nossa variável aleatória, nesse caso chamada de z, ela assume valores que vai de 0 até 11, ok? Então, continuando aqui o exemplo, agora é sobre distribuição de probabilidade. Então, um auditor foi contratado para fazer uma avaliação sanitária em 50 empresas de um grupo corporativo. A probabilidade de uma empresa não ser aprovada é 15%. Ao final, foram sorteadas aleatoriamente 3 empresas para apresentação dos resultados. Então, das 50 que ele avaliou, a chance de uma empresa não ser aprovada é 15%. Escolheram 3 para apresentar os resultados. E aí o exercício está pedindo, descreva a variável aleatória para as empresas aprovadas e, além disso, construa o gráfico da distribuição de probabilidade para a variável aleatória. Então, esse é um tipo de exercício que pode surgir para vocês fazerem. Descrever a variável aleatória, como ela é representada, e fazer um gráfico para a distribuição de probabilidade. Então, aqui, supondo que X é o número de empresas aprovadas. Como eles selecionaram 3, então o número de empresas aprovadas nesse caso pode ser 0, ou seja, nenhuma empresa foi aprovada, 1, 2, ou o caso das 3 serem aprovadas. Então, continuando, nós poderíamos ter nesse caso esses resultados possíveis aqui. As 3 empresas serem aprovadas, então minha variável aleatória assumiria valor 3. 2 delas serem aprovadas e uma reprovada, a variável aleatória assumiria valor 2. 2 serem aprovadas e uma reprovada, valor 2. E assim todos os casos possíveis, igual nós fazíamos lá no módulo 2. Então, a nossa variável aleatória x, ela pode assumir valor 3, 2, 1 ou 0. E tem mais de uma ocorrência para cada um deles, já falamos sobre isso. Um outro detalhe, se a probabilidade de uma empresa ser reprovada é 0,15, então a probabilidade dela ser aprovada tem que ser 0,85, porque essas duas probabilidades têm que fechar em 1 ou 100%. Então a probabilidade da empresa ser aprovada é 85, já que a probabilidade dela ser reprovada é 0,15. Tá? Então vamos pensar, o caso aqui das 3 serem aprovadas. Então a primeira foi aprovada, a segunda foi aprovada e a terceira foi aprovada. Lembram lá de eventos independentes? Ou seja, uma empresa ela não depende do resultado da outra. Então, nesse caso de eventos independentes, a probabilidade das 3 serem aprovadas vai ser a multiplicação da probabilidade de cada uma delas. Viu como o módulo 2 era importante? Nós vamos usar aqui. Então, 0,85, a chance de uma ser aprovada,
vezes 0,85, que é a chance da segunda empresa ser aprovada, vezes 0,85, que é a chance da terceira empresa ser aprovada, porque uma é independente da outra. Então, fazendo essa conta, dá aqui 0,614. E vamos seguir o mesmo raciocínio para os demais casos. Então, aqui, a primeira empresa foi aprovada, a segunda empresa foi aprovada e a terceira foi reprovada. Minha variável aleatória, que é número de empresas aprovadas, é 2, e a probabilidade dela vai ser 0,85 da primeira empresa ser aprovada, 0,85 da segunda ser aprovada, vezes o 0,15, que é a terceira ser reprovada. E aí teremos 0,108. A mesma ideia aqui na terceira linha. A empresa aprovada, a segunda é reprovada e a terceira é aprovada. Então, temos duas empresas aprovadas, 0,85 vezes 0,15 vezes 0,85, 0,118. E aí vamos ver mais esse caso aqui. A primeira empresa foi aprovada, a segunda foi reprovada, a terceira foi reprovada. Então, número de empresas aprovadas, 1. E aí a probabilidade, 0,85 de ser aprovada, vezes 0,15 de ser reprovada, vezes 0,15 da terceira ser reprovada. Dá um total de 0,019. E assim seguimos para todos os demais casos aqui. Até o último caso, que é o caso das 3 serem reprovadas, ou seja, a minha variável aleatória, que é número de empresas aprovada, vai ser 0, porque nenhuma delas foi aprovada nesse último caso aqui. E a probabilidade disso acontecer vai ser 0,15 vezes 0,15 vezes 0,15. Chance da primeira ser reprovada, a segunda ser reprovada e a terceira ser reprovada, que dá um total de 0,03. Lembra que uma distribuição de probabilidade nós sempre temos que ter soma 1? Então, somando todas essas probabilidades aqui, tem que dar exatamente 1. E aí, para fechar aqui, x é número de empresas aprovadas. Então, o meu x pode ser 0, 1, 2 e 3. Por que 3? Porque foram 3 empresas escolhidas aleatoriamente, somente 3. Então, qual a probabilidade do x ser 0? X ser 0, nós temos apenas um caso, que deu 0,003, tá aqui. Qual a probabilidade de x ser 1? X ser 1 pode acontecer quando a primeira é aprovada e as outras duas são reprovadas, tá aqui. Pode acontecer quando a primeira é reprovada, a segunda aprovada e a terceira reprovada, tá aqui. Ou ainda quando as duas primeiras são reprovadas e a última é aprovada. Então, nós temos essa possibilidade, ou essa da minha variável aleatória assumir valor 1. E o ou, nós sempre vamos associar uma soma. Então, eu posso ter 0,19, 0,19 ou o outro 0,19, que dá exatamente 0, somando 0,057. E a mesma ideia para a probabilidade da variável aleatória assumir valor 2, ou seja, de eu ter duas empresas aprovadas. Então, nós temos esse caso aqui, duas aprovadas e a terceira reprovada. Esse caso, a primeira aprovada, a segunda reprovada e a terceira aprovada. Também temos duas aprovadas. Ou então, esse caso aqui, reprova a primeira e aprova a segunda e a terceira. Então, o que nós podemos ter? Esses 3 casos. Esse ou esse aqui. E agora vai ser o 0,108 mais 0,108 mais 0,108, somando 0,325. E por último, a probabilidade das 3 serem aprovadas, que é o nosso primeiro caso aqui, que dá 0,614. Então, nós temos aqui todas as probabilidades para cada valor que a nossa variável aleatória pode assumir. Notem que é um pouco diferente do que nós fazíamos lá no módulo 2. No módulo 2, nós ficávamos focados aqui nesses resultados possíveis e aí em algumas probabilidades particulares. Agora, pensando em variável aleatória, nós conseguimos quantificar todos os valores que essa variável aleatória pode assumir. E aí, colocando essas informações aqui num gráfico, nós temos o seguinte gráfico. E esse gráfico a gente traça o eixo Y e o eixo X, e aí colocamos aqui. Quando nós temos 0 empresas aprovadas, ou seja, quando minha variável aleatória é 0. Qual que é a probabilidade disso? É bem pequenininha aqui, ó, 0,03, tanto que no gráfico ficou bem em cima do 0. Qual a probabilidade de assumir valor 1? 0,057, então tá aqui, ó, 0,057. Qual a probabilidade de assumir valor 2? 0,325, então esse valor estaria aproximadamente aqui. E qual a probabilidade de assumir valor 3?
0,614. Então, 3 aqui, 0,614 aqui de probabilidade. Então, nós temos aqui à direita o gráfico da função probabilidade das 3 empresas aprovadas. Lembrando que nós não ligamos esses pontos, porque nossa variável aleatória ela é discreta, então não tem valores aqui entre 0 e 1, vem do sistema de contagem, então é simplesmente 0, 1, 2 e 3, ok? Então esse seria o exemplo. Um detalhe aqui, mas nós estamos falando para 3 empresas, e se eu estivesse falando das 50 empresas, qual as chances de ser aprovada? Então mais para frente nesse módulo nós vamos ver algumas funções mesmo, função matemática que nos dá as probabilidades. Aqui, como a gente só está falando no conceito inicial de distribuição de probabilidade, por isso que esses exemplos são bem pequenos, que a gente possa traçá-los à mão, mas isso pode ser generalizado depois, ok? Então, aqui, se fizéssemos um gráfico de barras, é a mesma ideia, só que no lugar de ter pontinhos, é um gráfico de barras. Então, a gente consegue ver que tem maior probabilidade das 3 empresas serem aprovadas lá naquele experimento do que o caso de uma ou duas, ou até o caso de nenhuma ser aprovada, tem uma probabilidade bem baixinha aqui, muito próximo de 0. E um outro exercício que pode surgir para vocês é para verificar se é uma função de probabilidade. Às vezes vai surgir uma função lá, um gráfico, e pedir para vocês verificarem. Então, toda vez que for para verificar se é uma função de probabilidade, lembre-se que tem que satisfazer essas duas condições. Primeiro, a soma de todos os valores, todas as probabilidades tem que dar 1, para todos os x ali, e a probabilidade sempre tem que ser um valor entre 0 e 1. Então, olhando aqui para esse gráfico, vamos olhar a segunda condição. Todos os valores de probabilidade estão entre 0 e 1, então vamos pensar aqui, qual que era a probabilidade de ser 0? Era 0,03. Tá entre 0 e 1? Tá bem próximo do 0, mas está dentro do intervalo. Qual era a probabilidade de ser 1? Era aqui 0,057. Tá entre 0 e 1? Tá. Probabilidade de ser 2 está entre 0 e 1? Sim. E a probabilidade de ser 3 também está entre 0 e 1. Ou seja, todas as probabilidades do x estão dentro desse intervalo. Então, essa segunda condição está ok. Agora, vamos pensar a primeira condição. Quando somar todas essas probabilidades, essa probabilidade com essa aqui, com essa e com essa outra aqui, ou seja, a probabilidade do x ser 0 mais a probabilidade do x ser 1, mais a probabilidade do x ser 2, mais a probabilidade do x ser 3, somando isso tem que dar exatamente 1. Se isso acontecer, então nós temos uma função probabilidade, ok? Isso de somar todas elas nós podemos verificar aqui nesse gráfico anterior, ó. Até nesse aqui, ó. Se somar esses valores aqui, ó, 0,03 com 0,057 mais 0,325 mais 0,619 vai dar 1. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de uma função probabilidade porque satisfaz as duas condições. Se por acaso uma delas não fosse insatisfeita, nós não poderíamos chamar isso de função probabilidade. Seria apenas um gráfico qualquer, uma função qualquer, não uma função probabilidade. Ok? Então, esses são os exemplos de exercício que podem surgir sobre variável aleatória e distribuição de probabilidades. Qualquer dúvida, revejam o vídeo ou entre em contato e também podemos tirar dúvidas sobre esse conteúdo na nossa próxima aula síncrona, ok? Valeu, até mais!